Muito bem, estamos de volta com os donos da bola aqui, direto dos estúdios da Band. Amanhã tem bola rolando, amanhã tem um Cruzeiro contra o Corinthians lá em São Paulo. Gostaria da opinião de vocês sobre esse jogo. Dimara, o Cadu lembrava que o Corinthians, após a Copa do Mundo, será um outro Corinthians, mais reforçado. E eles estão dizendo que vão contratar mais ainda nessa parada aí. Mas e para esse jogo de amanhã? Corinthians os dois vêm de vitórias, os dois venceram nas casas dos adversários. E aí, o jogo no Canindé, o gramado diz que está um pastinho, né? Diz que todos os jogos estão sendo realizados lá, isso é uma preocupação para um time como é o time do Cruzeiro, que tem essa característica mais que a gente busca tanto de tocar a bola e tal, isso é muito complicado. Agora, sem dúvida nenhuma, a regularidade melhor é do Cruzeiro. Né, nos últimos jogos, da coisa como ele tem se apresentado e tal, a regularidade é do Cruzeiro. E mais do que isso, a imposição de jogo tem que ser do Cruzeiro. O Corinthians está cheio de problemas. Por mais que se fale assim, ele vai melhorar depois e tal, mas não existe, ainda é um ano questionado, ainda é uma interrogação. Existem muitas situações que ainda estão acompanhando essa equipe paulista que o Cruzeiro tem que se aproveitar nesse momento. O Cruzeiro tem que se aproveitar de que ele não está no auge da sua história, que ele vai chegar lá ainda, se chegar, né? Porque tem muita expectativa, muita futurologia com 7 rodadas de brasileiro, ainda é muito cedo. E o Cruzeiro tem que impor seu jogo, principalmente o ofensivo. A gente falou demais sobre isso no jogo contra o Internacional. Quando o Cruzeiro chega com a força que ele tem em termos ofensivos, é muito difícil segurar o Cruzeiro. E tem que ser esse o trabalho do Marcelo. Júnior Brasil. Com relação aos problemas do Corinthians, o Cruzeiro tem que se aproveitar e fica uma sensação. Com essa desigualdade que pode ser implantada no futebol brasileiro, de um dinheiro e um valor exorbitante para Corinthians e Flamengo, eu estou achando que vai. Aí era a hora do bom senso procurar os clubes se mobilizarem, porque talvez aquela pergunta que você fez, pertinente sobre o Corinthians, a explicação talvez esteja aí. Gente, vamos gastar por conta, pode gastar mesmo, contratar, trazer quem quiser, porque a conta vai ser paga ano que vem, com 100 milhões a mais que vão entrar na conta de Corinthians e de Flamengo. Então, talvez a resposta seja essa, dos caras estarem enfiando nessa desigualdade que vai ser imposta. Então, bom senso tem que entrar nisso, os clubes têm que entrar nisso, tem que haver uma mobilização e até a detentora dos direitos precisa cair a ficha dela, porque ela pode implantar, quase decretar o fim do nosso futebol. E com relação ao Cruzeiro, tem condição de ganhar sim do Corinthians, tem mais time, o momento é melhor, vai ser um jogo difícil, um árbitro aí que ninguém sabe quem é, a gente fica meio grilado, já começa a falar. Melhor, às vezes, porque os que a gente sabe quem é são péssimos também. Mas olha, você fica muito na dúvida, porque é uma coincidência. Vai que chega um árbitro brilhante. Mas o problema, Cadu, é que sempre quando é contra o Corinthians, ou é aquele cara que você já tá calejado, ou é aquele cara que você não sabe. Contra o Corinthians é estranho, tudo a gente fica preocupado. Mas contra os auxiliares, acho que a preocupação tem que ser grande também. A gente viu cada erro nessa rodada aí de auxiliar. Cadu, você acha que nós de fato estamos caminhando para uma espanholização do futebol? Eu li isso em algum lugar, nem sei quem escreveu, não, mas você acha que nós estamos caminhando? E isso é muito sério? Isso já tem um tempo que isso é discutido, já vi várias vezes na internet. Mas é que o dinheiro cai a partir do ano que vem, né? Primeiro, assim, já aconteceu em outras oportunidades essa coisa de pedir adiantamento para a TV. E não foi só com o Corinthians e com o Flamengo. Mas eu concordo com o Júnior que isso tem que parar. Mas só para esclarecer para o torcedor que o Corinthians não está inventando uma coisa nova, não. Outros times já fizeram isso, pediram adiantamento. Acho até aqui em Minas mesmo. Mas até a cota deles é que vai aumentar para o ano que vem. Então aumenta um 100 milhões a mais do que os outros clubes. É muita coisa. Eu acho que eu sou totalmente contra essa disparidade nas cotas. Eu acho que o Corinthians e o Flamengo podem até ganhar um pouco mais. Como já ganham. Mas não precisa. Não, mas hoje já ganham bem mais. Hoje já está acima do que deveria, na minha opinião. Já está legal, até demais, né? Acho também que há uma certa injustiça com o Atlético e Cruzeiro abaixo desse patamar de Corinthians e Flamengo. Atlético e Cruzeiro ficam perto abaixo do Santos, por exemplo, que é um time que não tem torcida do tamanho do Atlético e do Cruzeiro e tão apaixonada no sentido de torcer para o clube mesmo. O Santos viveu nos últimos anos uma história de ser uma vitrine, mesmo para quem não torce para o Santos, por causa de alguns jogadores muito marcantes. Caso do Neymar, um pouco menos Robinho e Diego. Então, só que esses caras não vão estar sempre lá. Então, esse argumento para o Santos ganhar mais sempre, por quê? Por causa do Gabigol, agora pro Leandro Damião, que foi um mico danado. Então, acho meio estranho. A própria divisão ali com relação ao Vasco, será que o Vasco... Também. Eu acho que Corinthians e Flamengo são times nacionais.
São times com um potencial muito grande. Muito forte. O São Paulo um pouco nessa linha. Só que depois, eu acho que fica mais injusto ainda comparando com esses outros clubes que também ganham mais do que Cruzeiro e Atlético. Falando um pouco do jogo, até conversava muito com o Léo Figueiredo ontem sobre o Corinthians. Eu acompanhei os jogos do Corinthians nas 4 primeiras rodadas, mais ou menos, os jogos completos. O Corinthians estava com uma pontuação boa, mas não jogou absolutamente nada. Um futebol, assim, de uma pobreza pragmática incrível. E a rejeição que o Mano tem hoje no torcida do Corinthians é inacreditável também. Aí todo mundo pode falar, pô, óbvio, hoje em dia ninguém gosta do Mano. Mas lá no Corinthians seria o lugar que ele poderia ter uma aceitação um pouco melhor, porque na primeira passagem lá ele foi até bem, só que a torcida não tá nem aí pra isso não. E a torcida também tá brava com o Corinthians pela questão dos valores que eles estão querendo cobrar lá no Itaquerão. Elitizar uma torcida que é uma torcida muito do povo. O corintiano é muito povão, é aquele cara, pô, é mano e tal, aquela coisa. E aí eles estão querendo criar uma nova torcida. Né? No Brasil, de modo geral, mas lá, isso não cola. Assistir, cara pra tudo. E até um detalhe do Corinthians, uma característica do time paulista nesses jogos do Campeonato Brasileiro, que até muita gente, bons comentaristas lá de São Paulo têm dito, e eu concordo, o PVC, por exemplo, é um que levanta essa bandeira, que o Corinthians, ele não deixa o adversário jogar, ele até sabe se defender, mas ele não consegue jogar nada. Ele não consegue produzir absolutamente nada com a bola, tendo criação. Agora, no segundo semestre, meu amigo, pode ter um meio-campo com Ralf, Elias, Renato Augusto, esse uma interrogação, porque nunca joga, está sempre machucado, mas é muito bom se estiver disponível. Lá, né? Jadson. Ali na frente, o Guerreiro de centroavante e o Lodeiro chegando. Com o Romarinho vivendo uma fase até boa. Então pode ser. Hoje já tem um time que poderia jogar mais. Agora, o Elias é aquele cara que chega e pode mudar, né? Eu acho que o Mano é que não sei. Mas olha, se ele não fizer o time do segundo semestre jogar, ele não aguenta não. Muito bem, pessoal. A Claro possui a melhor internet móvel do Brasil, comprovado pela Anatel. É muito mais economia para você, porque você vai ter internet em casa, sem precisar de linha de telefone fixo. Então, você simplesmente vai ligar o 4003-1970, aí você vai ligar e vai dizer o seguinte, olha, eu vi o comercial lá nos Donos da Bola, eu queria o mini modem e queria o chip. O mini modem você vai plugar no seu computador ou no seu notebook, está aqui. E o chip, se você não tiver um computador ou um notebook, mas tiver o tablet, você vai pegar o chip e vai colocar no seu tablet e vai navegar na melhor e mais rápida internet do país, Claro 3G Max. São várias opções de planos de acordo com o seu consumo, de acordo com o seu poderio financeiro, como diria aquele antigo locutor. Então você vai ligar 4003-1970. Você vai acessar de onde você estiver. Você pode, inclusive, dividir a sua internet com mais 2 pessoas, pagando uma só tarifa. Com o 3G Max você tem muito mais velocidade e não paga absolutamente nada mais por isso. E ainda tem um e-mail de 10 GB. Olha só as vantagens da Claro. Você ainda está esperando, você está pensando aí se vai ser um bom negócio? É claro que vai. 4003-1970. 4003-1970 é o telefone para resolver o seu problema de internet. Sua internet trava, é lenta, com a Claro 3G Max, isso nunca mais irá acontecer. A melhor e mais rápida do Brasil, segundo a Anatel, pode ir para dentro da sua casa, basta ligar 4003-1970. Na minha Claro 3G Max aqui, eu tô com uma mensagem aqui da Mariana, filha da Dimara. Tá dizendo aqui que, para mim amanhã os dois mineiros vencem na rodada. Olha isso, hein? Tá dizendo aqui, que beleza. Rapaz, é verdade. Mariana, grande Mariana, tá aqui. Mariana Oliveira. Olha aqui, vamos falar do Galo, o time que vai enfrentar o Fluminense amanhã, treinou hoje lá em Ipatinga. Gisele Ramos tem as informações, a mãe do Diego fala, veja aí. O empate amargo contra o Criciúma já é passado. Não há descanso para quem tem pela frente o Fluminense. Nós tivemos vários confrontos em 2012 em que eles saíram campeões, mas foram jogos na qual o Atlético Mineiro jogou muito bem e foram grandes jogos, né?
Clássico Nacional, na qual a gente espera uma grande partida, um grande episódio, para que a gente possa ali fazer um grande jogo, jogar como nós jogamos, né, nos jogos passados, nos confrontos passados, para que a gente possa sair também com a vitória. Com exceção de Hever, que torceu o tornozelo esquerdo, os atletas que entraram em campo no fim de semana fizeram um trabalho regenerativo em uma academia da cidade. E entre eles, Pierre, que foi poupado por conta de dores musculares. Pensativo, fazendo esforço e até careta, mostrou que está bem e pronto para enfrentar o tricolor carioca. Estou me sentindo super bem, evoluí bastante. O intuito é de estar 100% na quarta-feira e tentar fazer um bom jogo, porque a gente necessita muito dessa vitória para que possamos aí encostar no pessoal da frente. Para quem não jogou, a atividade foi no Ipatingão. Guilherme e Ed Carlos, que substituíram Tardelli e Hever, treinaram junto com o grupo em campo reduzido. Aliás, o campo estava diferente. Uma das dificuldades encontradas pelos jogadores durante a partida contra o Criciúma foi o gramado aqui do estádio. A grama estava alta e pode ter atrapalhado o rendimento do time, mas o problema já foi resolvido. A diretoria do Atlético pediu e a direção do estádio cortou a grama. A bola até rolou mais fácil. Mas facilidade não é o que o Galo vai encontrar aqui na quarta-feira. O vice-líder Fluminense vem com tudo para se manter no topo da tabela. E mesmo sem sua principal estrela... Nunca é fácil enfrentar o Fluminense, né? Com o Fred, sem o Fred, é sempre um grande jogo e tem uma equipe muito qualificada, um elenco muito forte. Então a gente tem que ter atenção a todos os jogadores. O Fred é um grande jogador, mas acredito eu que a equipe do Fluminense tem jogadores à altura para substituir e a gente vai trabalhar para superá-los também e sair com a vitória. E tem razão, Léo Silva, né? Porque o Fluminense goleou o São Paulo sem o Fred. E com o Walter jogando demais, né? Aquele gol do Walter, que ele deu meio de trivela, meio com o lado do pé, assim, tirando do zagueiro e do Rogério Ceni. Aquilo ali, você vê o cara e fala, olha, esse é diferente. Ele até subiu no meu conceito. O narrador fala, esse é de quem sabe. Eu achei que era por causa da roladinha dele. Ele deixou quicar, ele espera, ele mostrou uma inteligência. Não, o Walter tem técnica. E o Fluminense tem um time muito bom do meio pra frente. A base normalmente é o Diguinho, o Jean, como os dois volantes. Aí o Deco parou de jogar, o Conca, o Wagner, o Rafael Sobis e o Fred. O Wagner tá fora do jogo de amanhã? O Fred, o Wagner tá fora. Coloca o Walter, é um time muito bom do meio pra frente. Aquela história, né? O Fluminense pra mim nem era pra estar na Série A esse ano, mas se reforçou, o Conca voltou. O Fred ano passado não jogava, esse ano tá mais presente, o Walter foi contratado, o time melhorou, o técnico é muito bom. Né? O Cristóvão aí, comparado com o Zé, é mais treinador que o Renato Gaúcho, na minha opinião. Então arrumou o time. Então acho um jogo difícil. E tem alternativas de jogo, é um time que sabe chutar, o próprio Sobis, ele chega, chuta, tem muito cruzamento. Sobis é outro que o Corinthians queria. E o Sobis, assim, se você for pegar e for olhar as últimas atuações dele, não empolgam não, porque antes o Sobis participava mais, hoje ele chuta 10 para fora, ele acerta. Então o aproveitamento. Mas não é um cara que eu entendo que, esse você tem que buscar e valorizar. Tá tão estranho que a gente já tá achando. Tá nivelado. Aquilo que tá um pouquinho você vai, mas Sobis para mim. Ainda assim é perigoso, porque é um cara que bate na bola com pouco, mas é um aproveitamento que não é devido. Mas é um time que está se encontrando, um time que agora vive já um momento melhor, um jogo perigosíssimo. Agora tem que jogar, hein, Galo? Tem Seu que Levi jogar, tem que sair pro jogo. Porque se ficar lá atrás, aí eu vou te contar, o risco é grande. Se ficar esperando, vai aparecer todo mundo lá. De volta era todo mundo. Se a gente está falando nessa questão do meio para frente, e as dificuldades maiores do atleta são exatamente essas, e aí você pega a questão das próprias laterais, de tudo que o atleta tem feito, o sufoco vai ser grande. Como é que você armaria essa frente do Atlético para amanhã? Você já não tem Fernandinho agora. Você tem que lembrar disso. Guilherme? Eu acho que o Guilherme tem que jogar, eu também e o mundo inteiro. Dátolo para mim é na esquerda. O Carlos tem que jogar e acho que o Tardelli tem que jogar. Então se armaria com o André fora, então. Isso. E o Guilherme, Tardelli. O Marion nesse jogo não. Com o time, com os jogadores que a Edmara falou, dá para jogar com o Tardelli de um lado, o Dátolo do outro, o Guilherme centralizado e como o Carlos de centroavante. E o Guilherme e o Carlos podem trocar ao longo do jogo, porque o Guilherme também já jogou de centroavante. Eu acho que é uma boa formação. Mas nesse caso o Marion ficaria de fora. E eu discordo de vocês. Eu colocaria o Dátolo na esquerda, o Guilherme no meio, se ele tiver condição de suportar os 90 minutos, iria Marion, Tardelli e eu não tiraria o André, porque você tem a opção aí sim de bola mais alçada.
no sentido que não, time. mas colocaria o time muito o Dátulo na lateral esquerda. Colocaria o Dátulo na lateral esquerda. Não falei não. Pela esquerda na lateral. Aí você tirou o Conceição. Aí a ofensividade está igual do time da Edmar. É só que você colocou o Dátulo para tirar o Emerson Conceição. Você tiraria o Marion também? Não tiraria. Jogaria ele, o Tardelli e o André. E o Guilherme entraria no meio. O Dátulo, quando eu falei desde o início, é na esquerda. Porque o melhor na esquerda que nós tivemos aí nos últimos tempos, sem dúvida alguma, foi o Dátulo. Não, até ontem a gente conversava até com o Léo na redação, o Léo brincando, ele até mandou pra gente aqui, ele falou, olha, o Emerson Conceição é o terceiro que melhor acerta os cruzamentos. Eu falei, ô Léo, sem ver a estatística que você conseguiu, eu te garanto que em compensação é o que mais erra. É verdade. Falei, então tá bom. Olha, a nossa repórter Gisele Ramos perguntou ao técnico Levir Coupe como está sendo lidar com tantos problemas para escalar o time. Olha a resposta que ele deu. Aliás, ela não falou problema, ela falou pepino. Falando em pepino, eu comi ontem à noite, passei um mal desgraçado de madrugada. Olha a resposta que ele deu a Gisele aí. Com tantos pepinos, ô Levir, o que você pensa para quarta-feira? Quais são os seus planos para enfrentar o Fluminense? Eu penso em comer uma salada de frutas. Muito pepino, né? Agora, vamos mudar o cardápio e ver o que a gente pode fazer. O Levi não tá bem, não. Salada de fruta com pepino? Você costuma colocar, Levi, pepino na salada de fruta? Eu não estou colocando nem maçã, ou ele quer mudar o cardápio. É que é tanto problema que ficou confuso. Depois dessa eu fiquei... sabia mais que, né? E a Gisele foi em cima, né? Que é um pepino mesmo, né? Aí ele já estava tão confuso que ele porque o Brasil, é porque ele você não comeu tem... salada de fruta com pepino ontem, por isso você passou mal. Desgraça de um pepino lá, mas é o que eu estou falando, né? Salada. Vai querer ser saudável aí. O Hever não joga. Léo Silva e Ed Carlos na zaga. E aí, Brasil? Não, o Ed Carlos, nem de longe, não se compara com os outros. Até nem pelo amor de Deus. Há uma distância entre ele e os outros. Mas ele fazendo feijão com arroz, eu acredito que não é esse o problema do Atlético. Se o Ed Carlos fizer um gol amanhã, você fica mudo e o Galo vencer? Pra que isso? Não, então se ele não fizer, você fica mudo amanhã no programa? Vamos falar dos pepinos aí da sua coluna de Jornal Metro, o maior jornal do país. Aliás, do país não, do mundo. E qual é o tema de hoje, Brasil? Emoções, fortes emoções que a gente teve desde a Liga dos Campeões, foi emocionante, não é à toa que a gente tem aqui o futebol como o esporte mais emocionante e mais imprevisível. E claro, falando dos problemas do Atlético, que Levi realmente tem que conhecer seu elenco o mais rápido possível, a grande vitória do Cruzeiro, a América, a seleção, um pouquinho de tudo. Tá uma verdadeira salada de fruta sem pepino. E na capa do Metro tem o Roberto aqui Carlos. É a capa. Tá a cara do Gareca, o Roberto Carlos. Coloca o óculos aí, é ele, não é? Aliás, tudo agora esse Gareca também, né? Não, e só vai assumir depois da Copa, que tenta. Aqui, o que eu não entendo é isso. Aqui no Brasil, o técnico vira, eu quero jogador, não te dou. Não dá. Agora vem o cara de fora, o popstar. Aí ele vem, ele só pode assumir depois do segundo semestre, quer quem ele quiser, o cara vai trazer. Não, mas vira uma estrutura. A culpa é da relação. A forma que a diretoria dá uma carta branca e não põe o cara para trabalhar agora, pô. Olha só, o cara até... Na reação dele, ele mesmo se mostra meio... mas filmes, vídeos e tal. Não, mas meio desconfortável. Ele parece humilde. Então, eu concordo com você, mas é mais coisa de brasileiro babando ovo dele. Exatamente, com o brasileiro não fazem isso. Vê o cara de fora. Eu só achei muito exagero. As pessoas entenderem que o Gareca vem para o Brasil para evoluir o futebol brasileiro. Eu não acho que a coisa é para tanto. Ontem eu escutei isso, né? Então é muito legal, tal, e a vinda dele para cá, porque ele pode fazer com que a gente enxergue um novo estilo de futebol. Foi uma boa tentativa como treinador, nada mais que isso. A gente recebe aqui no Brasil jogadores uruguaios, paraguaios, às vezes chilenos, não em profusão, mas às vezes recebemos. E, no entanto, eu não noto nenhum tipo de evolução. Acho que o futebol está muito acima de um jogador ou outro que você contrate e traga para o seu país, ou de um treinador que chegue no seu país. O futebol muda tanto, às vezes, na Europa, porque profissionais do mundo todo levam suas experiências para a Europa. E aí para a Inglaterra, para a Espanha, para a França. Aqui no Brasil é diferente. A gente não recebe profissionais do mundo todo. Existe uma, entre aspas, uma autossuficiência no futebol aqui, que eu acho até que era questionável.
Né? Você pode evoluir, mas não acho que o Gareca seja o responsável para fazer isso. O caminho, nesse caso, não é nenhum radicalismo, né? Nem a autossuficiência e arrogância de achar que a gente não pode aprender com os outros. Por isso que eu falei entre aspas. E ao mesmo tempo não dá para ser essa babação de ovo de achar que qualquer coisa de fora é melhor só porque vem de fora. Né? Nem uma coisa nem outra, tem que estar ali aberto. Equilíbrio. Por isso que eu falei entre aspas, porque a autossuficiência, esse lance de que nós somos autossuficientes no futebol é que tem levado o nosso futebol para um patamar inferior. Olha, está na hora de realizar o seu sonho do carro novinho na garagem aí da sua casa própria e você vai ter que sair do aluguel. Então agora na Embracon Brasil, Luaninha, você troca o carro, põe na garagem de uma casa que você também vai adquirir pela Embracon Brasil, pagando R$ 495 por mês pela casa e R$ 280 pelo carro. Não é financiamento porque não tem juros. Então você vai ligar 30030122 para o carro, R$ 280, parcelas fixas. Você já consegue trocar, inclusive, de carro, pagando menos de R$ 10 ao dia. Olha só que mamata, hein? Não perca tempo, pegue o telefone, ligue aí, 30030122 e agora você pode adquirir sua casa, seu lote, seu sítio ou o seu apartamento, pagando a partir de R$ 495. Então, você que está pensando em casar, está namorando, está enrolando a moça aí, então vai lá, faz o negócio do apartamento, pague R$ 495 por mês e aí, de repente, sai no sorteio e você já casa com apartamento garantido, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu telefone e vai ligar 30030122. A Brasil tem a solução. É o lance facilitado. Olha só que vantagem, Luaninha. O lance facilitado na Brasil, você pode usar parte da sua carta de crédito como lance. É isso mesmo. Eu não estou acreditando, mas é verdade. É isso mesmo. 30030122, você vai conferir o regulamento, mas as vagas são limitadas para essa promoção. Então corra, ligue agora, 30030122. Consulte os planos para motocicletas, caminhões, ônibus e até equipamento agrícola. Consórcio Embracon Brasil, 30030122. 30030122. Obrigado, Doninha. Por nada. Ai, por nada. Toda serelepe. Quem deve jogar no lugar do Marcelo Moreno no Brasil? Borges, né? Borges é a coisa mais lógica. Agora, que é um de baita de um desfalque nesse momento, né? Escuta aqui, vem cá. Eu bati um papo hoje é terça, na sexta-feira. Com o Léo Figueiredo. Com os amigos lá da Rádio Grenal. Eu também conversei lá com ele. do Sul. Os caras do Grêmio estão num arrependimento que vocês não fazem ideia. É mesmo? Não, agora eu entendo também o seguinte, uma cobrança pesada no Marcos. O negócio do Marcelo Moreno foi uma treta com o Luxemburgo, ele ficou bem chateado, o pai dele entrou no esquema e tal, e ele se mandou. Mas olha, o Barcos é cobrado excessivamente. Eu vejo que ele está errado, o Barcos erra gols incríveis, não vive um bom momento, mas é normal, qualquer jogador passa por isso. Eu acho que a cobrança é muito excessiva. E aí lembra do Marcelo e vendo ele voando no Cruzeiro, os caras ficam loucos. E o Cruzeiro teve paciência com o Marcelo. Você acha que o Marcelo vai tomar um ganchão? O julgamento amanhã, né? Mas você acha que vai ser um ganchão ou uns 3 joguinhos só? Aliás, vale a gente dizer o seguinte, gente, quem faz a denúncia é o procurador do STJD. Muita gente mandou mensagem pra gente ontem, quando a gente falou que ia ser o julgamento amanhã, falou assim, eu quero ver o negócio do Calil, que não... pergunta pro procurador lá do STJD, que não fez denúncia. Quem faz a denúncia não e um é o TJD, o outro é o STJD. Ninguém tem nada a ver com isso. O que a gente faz é passar a notícia. Acho que, dependendo das imagens, daquilo que eles apresentaram lá, vai ser complicado pro Marcelo. A gente sabe que o departamento jurídico do Cruzeiro tem uma experiência muito grande nesse tipo de situação e sempre leva alternativas, situações. Do próprio Dr. Gilvan, que é oriundo disso, era exatamente essa a função dele no Cruzeiro, eles fazem sempre uma defesa muito bacana. Mas STJD já viu. Te causa uma certa desconfiança ou medo? Eu acho que você entendeu a minha pergunta. Esse julgamento do Marcelo Moreno. Olha, eu acho que ele vai tomar mais ou menos 3 jogos. Mais que 3? Mais ou menos 3 ali. Entre 2 e 4. O mínimo de 3 e máximo de 6. Com margem de erro para... 2, 3 ou 4. Vamos colocar assim. 2, 3 ou 4, 5 não, 6 não. Aí você chegar aos 5. Cadê o Twitter aí, Felipe? Para fechar. José Francisco.
Everton comeu uma arroba de linguiça, teve uma desinteria danada e a culpa é de um pedacinho de pepino. É isso mesmo. Aqui, sempre que eu como a picanha, eu nunca passo mal quando eu como picanha e vou dormir. Por isso que eu falei que foi tentar ser saudável. Um abraço a todos, muito obrigado. Amanhã estaremos lá na Faculdade Pitágoras, lá em Divinópolis, batendo um papo com os alunos de comunicação lá. A gente se encontra por aí. Mas amanhã eu falo de novo aqui. Um abraço, até amanhã, pessoal. Tchau.